Essa mensagem já foi dada anteriormente, aliás, não foi dada ainda, é uma mensagem que faltou para ela, ela achou no arquivo dela, mas foi em março. E olha como o Senhor faz as coisas, parece que as coisas, já aconteceu isso comigo várias vezes, para ler no momento certo, tá? E o Senhor falou muitas coisas aqui, ele deu Salmo 119, 105, a João 2, 13 e 25, a João 8, 48, 59, Salmo 139, 11 e 12 e 2 de Crônicas 7, 13 e 14. Eu só vou ler um aqui, por medida de tempo, é claro, João 8, 48, vamos achar aqui, João 8, 48, se eu conseguir fazer isso. Cadê o João? Cadê o João? Vamos ver aqui. Aqui está, João. Depois 8. E qual que é que mais que falou? João 8. 48 a 59. Está um pouco longo aqui, mas vamos ver aqui. Responderam, pois, os judeus, disseram, não dizemos nós bem que és samaritano, que tens demônio. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro o meu Pai e vos me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio, morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram. Que te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é minha, não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui eles pegaram a pedra para jogar nele. Muito bem, então, gente, vamos aqui ler essa mensagem da Jackie. Ele começa dessa forma, assim diz o Senhor. Atenção, meus filhos, ouçam meus filhos e filhas, ouçam-me. Larguem, desliguem todas as outras vozes do mundo. Escutem, eu não vou te deixar no escuro. Aqui está a mensagem, eu não vou te deixar na escuridão, ou eu não vou te deixar no escuro. O Senhor aqui está falando, desliguem todas as outras vozes do mundo. E tem muita, viu, gente? Já vê o tanto de profecias que eu recebo, né? Não, o Senhor continua, não cuidarei de meus filhos, eu, o bom pastor, não cuidarei das minhas ovelhas. O Senhor continua, eu digo para vocês hoje, eu irei cuidar, né? É um prazer dizer, eu vou cuidar, né? Para meus filhos. Quer dizer, ele sente prazer em dizer, eu cuidarei. É sempre um sim para meus próprios filhos justos. O que vocês estão vendo, meus filhos, é o início da minha ira, mas não o final. O que você verá é o meu favor sobre você. Você deve emprestar a muitos, mas não vai pedir emprestado a ninguém. Interessante aí falando do favor, ele já falou que esse ano, o ano do calendário de Deus, é o ano do favor dele. Assim como Abadia salvou muitos profetas em caverna, também eu devo instruir muitos a esconder meus filhos em um lugar seguro. Eu devo esconder meus verdadeiros filhos, onde terão comida, abrigo e água. Meu braço direito de justiça se estenderá para atender a todas as suas necessidades em Cristo Jesus.
Então aqui não é para todo mundo sair correndo procurando abrigo, tá? Fiquem em suas posições. O que ele está falando é que vai chegar um tempo em que ele vai esconder ou abrigar os filhos dele. Eu cheguei a pensar sobre isso, tá? Tem gente aqui que abre abrigo nos Estados Unidos, etc. Tem teto solar, isso e aquilo outro. Isso não é o que ele está falando, tá? Eu acredito, tá? Eu acredito, o João falando que, do jeito que ele falou que eu vou esconder meus filhos, eu acho que ele fala isso através dos escolhidos, através daqueles que vão fazer as colheitas, vão ser eles, e aqui o entendimento do João, devido a coisas passadas, vão ser eles que vão mover os filhos dele. Vão mover e guardar em lugar. Teve pessoas que teve ações dizendo que os escolhidos, os remanescentes, que vão mover, vão dar comida, por exemplo, aos filhos deles que estão com fome porque eles não pegaram a marca da besta. Tá? Eu já tive sonhos assim e eu acredito nisso. Eu acredito dessa forma. Não que todo mundo vai ficar num lugar escondido por Deus por 3 anos e meio, porque isso acontecer, quem que vai fazer a colheita, né? Então a gente tem que ter tomar cuidado, às vezes, em não interpretar tudo assim, né? A gente tem que dar lugar para mais sabedoria, né? O Senhor continua: não duvidem de mim, meus filhos, pois não tenho eu prometido que nunca os deixarei, nem os desamparei? Se ele falar já não é o suficiente, ele prometeu que não te desamparar. Por acaso eu não farei nascer a minha própria igreja, embora ela esteja passando por muitas dores de parto? Isso aqui é o que foi falado pela pastora, pelos sermões e também das canções, né? Que através das tribulações o Senhor levanta a igreja dele. Lindo isso, né? Todo aquele negócio todo, aquelas coisas tudo acontecendo. O final do mundo é o final da terra e Deus está levantando a igreja dele. Ou seja, os filhos dele, né? O Senhor continua: sim, meus filhos, e muito mais. Deixa eu ler a pergunta anterior. Por acaso eu não farei nascer a minha própria igreja, embora ela esteja passando por muitas dores de parto? Sim, meus filhos, e muito mais. O Senhor continua: embora muitos de vocês tenham passado por angústias mentais, feridas em sua mente, eu os coroarei com abundantes coroas de graça. Então não é que nós temos um Deus que não vê as nossas dores, nós não temos um Deus que fica sentado no trono dele, não quer nem saber o que está acontecendo aí, não é nada disso. Ele está passando com todas as coisas com você, e ele fala aqui: embora muitos de vocês tenham passado, sabe exatamente quem é, exatamente o que aconteceu. O Senhor continua: minha coroa de espinho penetrou profundamente em minha cabeça e levei muitos golpes na cabeça. Eu fui esmagado pelas tuas iniquidades. Eu vou ler isso aqui de novo, tá? Eu fui esmagado pelas tuas iniquidades. Eu fui furado pelas tuas transgressões. Então você pode pensar, o Senhor deve estar reclamando disso, é verdade? Ele continua: este é o meu amor. Eu tenho que rir para não chorar. Este é o meu amor. Ou seja, eu fiz isso por livre e espontânea vontade, porque eu te amo, você é meu. Este é o amor de seu pai, que também é o meu pai.
Eu vou fazer curativos na sua cabeça com a paz, e ataduras com a minha palavra, e eu virei com curas em minhas asas. Por acaso não sabem, meus filhos, o Senhor continua, que eu tenho asas? Por acaso você não sabe que são as minhas asas que o protegem, e debaixo de meus braços eternos estão a minha bandeira de amor? As asas dele, quem está debaixo, ele está nos protegendo. E eu peguei aqui, como é que você pega um fedorento falando? Eu te protegerei, eu sou o Senhor, eu te protegerei debaixo da minha mão. Ah, mas ele sempre fala que é debaixo da minha asa. É assim que você pega os fedorentos falando. O Senhor continua: embora o inimigo tenha zombado de você de dia e noite com condenação e terrores noturnos, eu virei até você e ficarei ao seu lado, e eu sussurrarei o meu amor por você. O Senhor continua: não se preocupem, meus filhos, eu certamente não os deixarei no escuro. Eu certamente, diz o Senhor, não os deixarei no escuro. Eu não os deixarei com aqueles guias cegos que não conhecem a voz do verdadeiro pastor. Os pódios têm desaparecido, o cenário tem sido esvaziado por mim neste momento. Você não precisa de nenhum homem para lhe ensinar, pois eu tenho derrubado as práticas deles de idolatria. Isso aqui é alguma coisa no cenário espiritual deve ter acontecido, né? O Senhor continua: agora eu vou reunir minhas ovelhas em um só rebanho, com um só pastor. Agora as minhas ovelhas virão para ter as suas feridas curadas por mim. Eu tenho ido na sua frente, eu não te deixarei no escuro. Eu estou, mais uma vez, separando a luz da escuridão. Você agora está começando a ver a distinção, essa linha distinta de luz e escuridão será tangível, palpável e visível. A gente não viu isso ainda, mas a gente vai ver. Ele já falou várias vezes que todos vão ver a diferença entre a luz e as trevas, viu, gente? Várias vezes. Como isso vai ser, parece que ele está falando aqui, vai ser uma coisa bem visível, que será tangível, palpável e visível. Vai ser bem forte. Talvez essa vacina vendo, né? Separa um do outro, a gente vai ver o que é. Certamente ele vai falar mais sobre isso. O Senhor continua: você deve ver, ouvir, sentir e até cheirar. Não, tem que ler isso aqui de novo para vocês, tá? Olha o que está vindo aí. Você agora está começando a ver a distinção, essa linha distinta de luz e escuridão será tangível, palpável e visível. Você deve ver, ouvir, sentir e até cheirar. Da mesma maneira que eu fui trazido para fora do acampamento, da mesma maneira também eu separarei os meus do Egito, hipócritas e trabalhadores cujos salários conduzem ao pecado e à morte. Claramente ele falando de uma divisão. Claramente aqui, tá? Claramente mesmo. Divisão ou separação. Acho que é melhor separação, né? E ele fala: embora esta praga acabar, saiba que mais ondas de destruição estão chegando.
No início tudo será paz, paz e alegria começará entre os iníquos e vocês verão isso. Paz entre os iníquos, né? Assim como eu endureci o coração do faraó após cada julgamento, assim também será, embora desta vez não é de escala nacional, mas global. Mas eu digo a você, não tema, não tenha medo, o que está vindo é tudo da mão dele. O Senhor continua, isto é a minha obra, meus filhos, pois eu sei como libertar os meus próprios filhos e filhas, embora pareça que eu os tenha deixado no escuro, ou vocês podem até pensar que eu os tenha deixado completamente, mas não é assim. Isso aqui então é a tribulação que cada um de nós vai passar, tá? E talvez em uma tribulação vai durar mais do que a gente espera, é claro, a nossa tribulação a gente espera para ser bem pequenininho, né? E alguém de nós, a gente pode começar a estar pensando, nossa, Deus me abandonou completamente. Ele não está vendo isso? Estou com fome, tem 2 semanas. A minha esposa está passando mal, que não tem remédio. Isso, aquilo, outro, sabe? Todos os tipos de coisa acontecendo. Eu estou aqui, não tenho casa, não tenho para onde ir. Né? Eu estou aqui, fugi da cidade, eu estou aqui no meio desse rio, estou morrendo de frio, não tenho comida, minha família não tem para onde ir. O Senhor esqueceu de mim completamente. Gente, é impossível isso acontecer. Você sabe por quê? Porque ele falou que ele não vai. Ele falou que ele não vai. Você acha mesmo que ele vai falar alguma coisa que não é a verdade? Ou que ele não vai fazer? Ele fala, minhas palavras são fiéis. Mas, alguns de nós, tá? De acordo com o que ele quiser fazer, nós teremos que ter uma tribulação maior, né, para ver algumas coisas mais que só ele quer, né? Ele quer o melhor, edificar ele em cada um de nós. Então vai ser julgamentos diferentes. Eu acho que eu tenho que falar isso aqui. Tem muita gente que tem medo do que vem acontecer. E está perto, tá, gente? Está muito, muito perto. Essas coisas começarem a acontecer. Mas não tenham medo. Não tenho medo. A minha esposa, pelo menos, falou isso para mim, né? Quando eu falei para ela, como é que está o seu medicamento, ela falou, se eu precisar de medicamento, eu compro. Quer dizer, ela pega a vacina e depois ela vai comprar. Entendeu? Então, nós vamos passar por esse tipo de coisa. Né? E se ela não tomar mais medicamentos, é claro, isso passa pela cabeça, né, gente? E eu estou falando isso aqui, é porque eu sei que alguns de vocês podem estar passando pela mesma coisa, ou vai passar. Tá? Se minha esposa não toma medicamentos de diabetes, entendeu? Ela vai passar mal. Eu já vi ela já começando a passar mal, ela já ficar meio tonta assim, etc, etc, né? Mas e aí? Aí eu falei para ela, minha filha, eu falei para ela, então você morra na obediência. Mas é difícil, né? É muito difícil isso. Então aí está o que eu quero falar isso tudo para vocês. Vamos passar por isso sim, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem. Continuando aqui, a minha palavra, o Senhor fala, é certa, ou seja, carrega justiça. As minhas promessas foram escritas antes do mundo existir. A minha palavra nunca passará. Então, você passando por esse problema de tribulação, que você acha que está estendendo muito mais do além, porque isso é raciocínio nosso, carnal, aqui está, o Senhor não falha. As palavras deles não falham. Então, o Senhor fala, a minha palavra nunca passará. Não, eu estou aqui para lhe dizer que eu não os deixarei no escuro. A quinta vez que ele está falando isso aqui, né? Eu acho, quarta ou quinta.
pois em mim está a luz, pois eu sou a luz do mundo. O Senhor fala, siga-me, e você não irá para a escuridão. O Senhor continua, por intermédio de sua mensagem daqui escrita, porque você tem acreditado em meu nome, e porque você tem acreditado que o Pai me enviou a este mundo, muitos virão para a sua luz. Falando para Jack, mas é para cada um de vocês aí, tá? Cada um de vocês aí, viu? Igual Erim. Ele passa a mensagem para a gente assim. O Zerim aqui está sendo a Jack. Cada um de vocês aí, ó. Muitos virão para a luz. Por quê? Porque você acreditou no nome dele. O Senhor continua, na medida que você me segue, na medida que você me segue, a minha luz deve alargar o seu caminho e você andará com confiança, pois eu devo levá-la mais profundamente para a minha luz. O Senhor continua, estou movendo você para um lugar mais seguro, onde a minha luz nunca se apagará, pois onde vive a minha palavra, lá estará a minha luz. Isso aí pode ser em cada um com vocês, pessoalmente, na sua intimidade com ele, tá? Não precisa ser uma coisa física necessariamente. Ele está levando você para um lugar mais seguro, ou seja, na intimidade do seu coração com ele. Ele continua falando, minha palavra é uma lâmpada para os seus pés e uma luz para o seu caminho. Este caminho pertence àqueles que ouvem a voz do pastor, pois eu conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por minhas ovelhas. Amém, né? O Senhor continua, muitos dos quais eu tenho chamado desde o início ao bom pastor, não têm totalmente abraçado o meu reino. E nem têm eles andado do jeito que eu andei. É triste isso, né? Muitos que ele tem selecionado têm desobedecido ele e andado em outro caminho. Gente que ele selecionou, gente. Aqui está, ó. Que eu tenho chamado. Isso é gente selecionada que tem desviado do caminho dele. Eles têm andado no amplo caminho de edifícios feitos pelo homem, mas agora eu mesmo tenho esvaziado suas idolatrias, o amor deles por números e o amor deles em vender mercadorias em meu nome. É uma corrida para ver quem tem mais do que o outro, né? Eu tenho esse membro, eu tenho tanto membro, eu tenho tanto membro. O Senhor não está nesse tipo de coisa. Continuando, o Senhor fala, eu não terei nada disso. Aqui ele falou, ele não vai pegar mesmo. Eu não terei nada disso, eu estou limpando o meu templo agora e os meus chicotes estão de fora, pois eu mesmo expulso muitos das suas casas. Eu terei compaixão de quem eu terei. Desculpa, gente. Ele fala, eu terei misericórdia de quem eu terei misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu terei compaixão. Jesus já falou isso no Novo Testamento e ele termina falando, eu sou o Senhor.